fenilamidas e 25 fenólicos que não haviam sido reportados antes na cannabis. Essa foi a grande sensação desse estudo, deles conseguirem ter novas evidências, de encontrarem compostos que nunca haviam sido encontrados na cannabis antes. E isso não analisando só flor, analisando folha também. Todo mundo que cultiva passa por isso. A gente chega lá no final da colheita, já tira um monte de folha, seca as plantas, separa as folhas para fazer os óleos, nossos extratos, né? Algumas folhas com resina a gente congela para fazer extração, mas a gente joga muita folha fora e também jogamos bastante raiz fora também, galera. Mas hoje a gente vai falar especificamente de folhas, galera, com muita ênfase, porque um estudo mostrou que a gente pode estar jogando ouro fora. Compostos raros foram descobertos na cannabis, compostos que são dificilmente encontrados na natureza. E galera, é um estudo de primeira evidência, então é uma novidade quentíssima da ciência aí que essa grande autora nos trouxe. Então, deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí, cara, tu gosta da análise de artigo? Cara, se tu gosta, deixa o like, porque essa é a sequência... Não. Esse é o tipo de vídeo que mais me dá trabalho para fazer, então deixa o like e bora pro vídeo, sem mais delongas. E se você não conhece a gente, Cult Light, cara, nós somos uma empresa que temos todos os tipos de item que você precisa para um cultivo indoor: iluminação, estufa, exaustor, filtro de carvão, bioestimulantes. Cara, você consegue achar tudo no nosso site, além de guias de graça, tutoriais completos te ensinando do início até o final e também cursos para caso você queira se profissionalizar. Chama ou não chama? E se você não me conhece, eu sou o Cadu, eu sou engenheiro de produção, estou finalizando meu mestrado agora na engenharia de produção também, na Universidade Federal Fluminense. Eu sou pesquisador, apaixonado por cultivo e produção. Então, bora lá ver esse artigo. Sempre quando nós vamos falar de cannabis, os primeiros compostos que aparecem na nossa mente são aqueles que são os mais comuns, o THC e o CBD. Alguns falam de terpeno, mas a grande maioria fica pautado somente nessas moléculas. Mas a cannabis, ela é uma planta, cara, que tem uma grande complexidade química. Ela tem mais de 500 metabólitos já descritos na literatura. Fenóis, flavonoides, terpenos, alcaloides e outros. E galera, esses fenólicos, eles têm efeitos mais diversos. Eles também são antioxidantes, anti-inflamatórios, potencialmente anticancerígenos e são um grupo raro de compostos que são dificilmente encontrados na natureza e quando são em pequenas quantidades. Então, a doutora Müller veio com o objetivo de fazer o quê? Detalhar esse tipo de compostos que geralmente a gente não dá tanta atenção, que são esses compostos fenólicos. E como é que ela vai fazer isso? Através de uma abordagem que eles chamam de LC vezes LC-HRMS, né? Que nada mais é do que um espectrômetro que eles passam ali de massa de alta resolução, bagulho de laboratório, de nerd, cara, e eles conseguem identificar ali certos picos no gráfico. E esses picos vão estar sendo identificados como os compostos, né? Então é uma forma aí de você analisar analiticamente a cannabis e esses compostos fenólicos em específico. O objetivo foi o quê? Ver quais são as diferenças desses outros compostos em diferentes genéticas, mas não só nas flores, também nas folhas. E eu acho que essa foi a grande sacada que esse estudo teve. E como é que foi essa metodologia? Basicamente foi o que eu falei, eles usam esse equipamento, espectrômetro de massas de alta resolução para fazer a cromatografia líquida bidimensional, né? Usaram 2 colunas, eles testaram folhas e flores de 3 diferentes genéticas e eles conseguiram analisar mais de 3.000 picos diferentes. Então eles conseguiram enxergar fenólicos mais raros. Eles tiveram também uma sacada ali de colocar equipamentos diferentes ali em conjunto com o espectrômetro, né? E eles usaram também esse detector de luz UV, que pelo visto foi um diferencial ali. Então eles conseguiram enxergar mais coisas, mais detalhes de grupos que normalmente estariam escondidos em grupos maiores.
Então é igual esse gráfico aqui, a gente consegue ver o pico e o pico vai dizer, o tamanho do pico vai dizer a quantidade que tem desse composto e o pico vai dizer a presença desse composto em si. Então você consegue ver diferentes compostos, né? Cada pico é um composto aqui na foto. E analisando as folhas e flores, eles conseguiram enxergar 79 compostos fenólicos das principais classes: flavonois, flavonas, ácidos fenilamidas e 25 fenólicos que não haviam sido reportados antes na cannabis. Essa foi a grande sensação desse estudo, deles conseguirem ter novas evidências, de encontrarem compostos que nunca haviam sido encontrados na cannabis antes. E isso não analisando só flor, analisando folha também. Eu acho que essa que foi a parada. Então, quando você aumenta a resolução analítica, foi essa a conclusão inicial que eles chegaram, você consegue enxergar outros fenólicos, novos fenólicos vão surgindo, né? Então aqui no mapa, por exemplo, está mostrando aonde tem o pico e o tamanho do gráfico também vai dizer a concentração e qual fenólico está ali sendo representado, né? Então, ó, quanto mais cheio de pico o gráfico é, mais complexa é a mistura química daquele extrato. E essa aqui era de uma flor. Mas e aí, galera? Teve diferença de genética para genética? Vamos analisar, ó. Basicamente, analisando sobre as flores. As flores estão na esquerda e as folhas estão na direita, beleza? Então, a gente consegue ver que tem algumas parecidas, mas tem genéticas que são bem diferentes umas das outras. Então, ó, o cultivar A e B, eles têm perfis bem similares, mas quando a gente vai para o cultivar C, você vê um perfil que é bem distinto dos outros e que tem uma maior presença de flavonoides. E olha que legal, eles também encontraram esses flavonoides nas folhas e a folha da genética C também tinha uma grande incidência de flavonoide. Então, galera, o que isso está dizendo pra gente? Que cada genética vai produzir diferentes fenólicos e flavonoides. Então, a genética é muito importante para esse tipo de composto. E, outra coisa, não existe um perfil único. Olha que legal. Cada genética tem um perfil individual ali de fenólicos que ela vai produzir. Outra coisa muito interessante que eles encontraram foi, cara, por exemplo, essa genética aqui foi a genética número 3. Essa que a gente está vendo aqui na foto é o mapa químico da folha, cara, e olha a intensidade de fenólicos nessa folha. O que eles encontraram? Alguns compostos vão predominar nas flores, mas outros são mais abundantes nas folhas, cara. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Galera, que essas folhas, elas não são lixo, não são um subproduto inútil. Beleza, pra gente aqui em casa, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de usar, mas isso aqui pra indústria, isso é um grande achado. Isso é um grande achado, porque isso pode desencadear muitos novos produtos, toda uma busca genética focada para folhas que produzam mais fenólicos, que podem ser compostos muito raros. Então, isso é absurdo, isso que é maneiro. E olha isso, essa distribuição de fenólicos que tem na folha e que tem na flor, ela sugere o quê? Funções fisiológicas distintas. Então, alguns fenólicos que aparecem na folha podem estar mais relacionados com defesa, ou com troca luminosa, absorção luminosa, agora das flores, com estresse, não sei. Enfim, cada fenólico pode estar relacionado com uma função. Então, galera, o que era resíduo pode passar a ser ouro, porque geralmente essas folhas são jogadas fora ou utilizadas como um subproduto de baixo valor e que elas são ricas em fenólicos clássicos, mas que elas também possuem flavoalcaloides raríssimos. E isso tem um grande potencial para o quê? Para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, para a indústria de nutracêuticos, né? Para fazer suplementos, formulações farmacêuticas com não canabinoides. Isso também é ótimo para reforçar que, cara, essa planta ela é absurda e a gente tem que utilizar ela por completo. Não somente as flores, tem muito ouro ali escondido. E quais reflexões para o futuro que esse estudo traz? Primeiro, para breeding, né? Para seleção genética. Cara, selecionar genética nada mais é do que a gente escolher características.
se esses compostos eles forem medicinais, se eles têm realmente todo esse impacto, se eles têm realmente toda essa raridade, por que não selecionar cultivares específicos com esse alto teor de flavonoides que também estão relacionados com cheiro e com sabor e com a presença desses flavoalcaloides que são raríssimos nas folhas. Imagina a gente produzir toda uma gama nova de produtos e também de medicamentos, né? Então, para a indústria, isso também explode a mente, para você analisar também as suas folhas. Às vezes você está desperdiçando folha que já tem composto e você simplesmente nunca notou. Então, às vezes fazer um processo ali diferente para aproveitar essas folhas que antes você simplesmente ou fazia extratos fermentados, ou só deixava para cobrir o solo, ou só triturava e jogava fora mesmo. Então você pode estar jogando fora ouro. E galera, isso vai ser utilizado para desenvolver novos produtos. Então, isso abre toda uma gama, né? Abre toda uma gama. E quando a gente está falando em cadeia de valor, cadeia produtiva, cara, quanto mais uso industrial você tiver, mais forte é a indústria, mais forte tem que ser, mais, robusta tem que ser nossa regulamentação para abranger todos esses diferentes usos. Por isso que a gente tem que lutar por uma regulamentação e por uma legalização também, cara. Chama! Isso aqui é impacto, mudança de vida, né? Então, galera, qual é a nossa conclusão final? Que a gente tem que entender que não é para usar só as flores ali, a gente tem que usar todo o resto. Galera, a gente está falando de... Essa pesquisa encontrou 25 compostos inéditos na espécie. Primeira evidência de flavoalcaloides na cannabis. Irado, galera, irado, composto raro. E galera, eu sinto que os cultivadores, cara, principalmente a galera da antiga, já sabe desses benefícios. Óbvio, a gente não tem toda essa ciência, todos esses aparatos ainda para provar, mas os maconheiros estão dominando as universidades e estamos nos adentrando e fortalecendo. Inclusive a Anvisa permitiu a Embrapa estudar cannabis e eu sinto que isso vai abrir também portas para outras faculdades e cada vez mais faculdades. Mas cara, os cultivadores das antigas já faziam esses ointments, que é como se fosse um composto mais oleoso ali. Eu achei esse aqui no fórum do Overgrow, o cara ensinou a fazer, tinha raiz, tinha folha e tinha algumas flores, então faz um óleo completão. E esse outro, cara, esse creme que o Reiko fez também com folhas, flores e raízes, cara, que ficou lindo, ficou perfeito. Cara, a gente sabendo que tem todos esses compostos, né, tanto nas folhas, tanto nas raízes, compostos que podem ser raros, compostos novos, a gente não faz ideia do grande potencial dessa planta, na verdade. E olha que essa pesquisa testou 3 genéticas. Se eles testam 30, meu irmão, acaba o mundo. Ia descobrir mais e mais e mais e mais. Então, galera, vamos parar para pensar aí em novas formas de estar utilizando e se curando com a nossa planta, seja fazendo um creme de raiz, um creme pra gente usar, algum olhinho pra pele. Galera, vamos cair de cabeça nesse mundo junto? Quem sabe eu faço umas receitas aí. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Quer que eu faça alguma receita dessa? Tente de doidão pra gente ver? Comenta aí também. Show? Quer sugerir alguma pesquisa científica? Comenta aí também. Gostou do vídeo? Comenta aí também. Então é isso, galera. Abraço de Cadu e bom cultivo pra geral. Chama!